Olá gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estarei dando continuidade sobre o livro As 5 Linguagens do Amor. Hoje nós iremos falar sobre a quarta linguagem do amor, que é atos de serviço. Ontem eu fiz uma live, mas infelizmente o meu telefone descarregou, então a live ela ficou pela metade. Hoje eu vou dar continuidade sobre a quarta linguagem do amor, que é atos de serviço. E no final desse vídeo eu vou estar dando uma dica super importante para você que não sabe como resolver alguns conflitos que vocês estão enfrentando aí no relacionamento de vocês. Então, se você mudar de vídeo, você não vai receber a dica que vai estar aí no final desse vídeo, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a quarta linguagem do amor. Gente, aqui na região de Maceió, Alagoas, está chovendo muito mesmo, tá? Eu não sei se aí na sua região está chovendo. Hoje é uma segunda-feira de muita chuva aqui na nossa região Maceió, Alagoas. Gente, eu vou ler aqui e ao mesmo tempo eu vou estar dando uma pausa e eu vou estar eu vou ler e ao mesmo tempo eu vou estar lendo e dando uma pausa para explicar, entendeu? Que eu achei bem melhor assim, porque assim você vai entender melhor, tá bom? Gente, a quarta linguagem do amor, atos de serviço, e vamos começar, tá certo? Gente, hoje eu vou falar sobre um casal, Mike, eu vou estar falando sobre Mike e sobre Mari e sobre um conselheiro que vai estar conversando e auxiliando esse casal. Só lembrando, no final desse vídeo eu vou estar dando uma dica sensacional. Então vamos lá. Mike, ele chega para o conselheiro e faz uma seguinte pergunta: é possível que um casamento dê certo se o casal discorda em tudo? Vou repetir novamente, tá? É possível que um casamento dê certo se o casal discorda em tudo? Quando Mike faz essa pergunta para o conselheiro pergunta para Mike essa pergunta: há quantos anos vocês estão casados? Mike responde: 2 anos, e não concordamos em nada. O conselheiro pergunta para Mike assim: então dê-me um exemplo. Aí Mike ele começa: bem, para começar, Mari, que é a esposa de Mike. Aí Mike diz para o conselheiro assim: bem, para começar, Mari não gosta que eu vá caçar. Bem, para começar, Mari não gosta que eu vá caçar. Trabalho a semana inteira no moinho e aos sábados gosto de percorrer a montanha. Não são todos os sábados, mas quando a temporada de caça está aberta. Mari, que estava calada até aquele momento, disse: quando a estação de caça não está aberta, ele vai pescar. E não é verdade que ele só caça somente aos sábados. Ele sai do trabalho e vai pescar. Mike, ele continua: uma ou duas vezes por ano tiro 2 ou 3 dias de licença e com os outros colegas saio para caçar nas montanhas. Mike diz: não vejo mal algum nisso. O conselheiro pergunta para Mike assim: em que mais vocês discordam? O conselheiro perguntou. Mike ele responde: bem, ela quer que eu vá à igreja toda hora. Não me importo de ir aos cultos aos domingos de manhã, mas prefiro descansar à noite. Tudo bem que ela queira ir, mas não acho que eu precise estar lá também. Mari, que é a esposa de Mike, interrompe a conversa novamente e diz: Você também não quer que eu vá. Você também não quer que eu vá. Faz um escândalo cada vez que eu saio para ir à igreja.
E o conselheiro, ele continua a perguntar sobre a questão da discórdia dele. Dessa vez Mari, que é a esposa de Mike, diz: ele quer que eu fique em casa o dia inteiro e faça todos os serviços domésticos. Fica simplesmente maluco se eu vou na casa da minha mãe ou sair para fazer algumas compras. Ele logo interrompe, ou seja, Mike logo interrompe, dizendo assim: eu não me importo que ela visite a mãe dela, mas gosto de eu não me importo que ela visite a mãe dela, mas gosto de achar tudo em ordem quando chego em casa. Há semanas em que ela passa 3 ou 4 dias sem arrumar a cama. Ou quando chego do trabalho, ela nem começou a preparar o jantar. Trabalho muito e gostaria de jantar logo que chego. Além disso, a casa está sempre na maior bagunça. Há brinquedos do bebê espalhados por todo lugar. E ele está sempre sujo. Não gosto de sujeira. Ou seja, Mike, ele estava falando sobre algumas coisas que estavam acontecendo na casa dele antes dele chegar. Ou seja, a esposa dele deixava a cama de 2 a 3 dias, a cama bagunçada, e não arrumava a cama. Quando ele chegava do trabalho, não tinha jantar pronto. Quando Mike chegava em casa, a criança estava suja. Ou seja, a linguagem de Mike aqui é atos de serviço. A linguagem de Mike aqui é atos de serviços, porque Mike queria tudo organizado, tudo arrumado. E Mike, ele continua: há brinquedos do bebê espalhados por todo lugar e ele está sempre sujo. Não gosto de sujeira. Acho que ela se sentiria feliz se morasse em um chiqueiro. Ou seja, Mike, ele estava querendo dizer, ou ele estava dizendo que bem provável que a mulher dele quisesse morar no chiqueiro, porque ele estava comparando a casa dele, ou a bagunça que ele encontrava ali, como chiqueiro. Aí Mike diz: eu acho que ela preferia morar num chiqueiro, porque no chiqueiro não precisa você arrumar as coisas, no chiqueiro não precisa você estar limpando, ajeitando a cama, ajeitando a criança, ajeitando isso, ajeitando aquilo. Mike, ele deu esse exemplo, tá? Porque a esposa dele não cuidava da casa. Agora Mari diz para o conselheiro: o que o senhor acha que ele me dá? Ou seja, Mari estava dizendo para o conselheiro: o que o senhor acha dele me ajudar na casa? Ou seja, Mari estava falando para o conselheiro que seria bom Mike ajudar a esposa nos afazeres de casa. Estão entendendo? Agora é a vez de Mari. Ele age como se o marido não precisasse ajudar. Tudo o que ele quer é trabalhar e caçar. Espera que eu faça o resto. Por ele, eu teria que até lavar o carro. Aí o conselheiro pergunta para Mike assim: Mike, quando namoravam, antes de se casar, você já ia caçar todos os sábados? Aí Mike responde: na maioria. Aí Mike continua: mas eu sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Ainda tinha a oportunidade de lavar meu carro antes de me encontrar com ela. Eu não gosto de sair com minha caminhonete suja. A linguagem de Mike é atos de serviço. Aí o conselheiro agora pergunta para Mari: Mari, quantos anos você tinha quando se casou? Aí Mari responde: 18. Casamos logo que terminei o colegial. Mike se formou antes de mim e já trabalhava. No último ano do colegial, Mike via como Aí o conselheiro pergunta: no último ano do colegial, Mike via você constantemente? Mari responde: sim, ele me visitava quase todas as noites.
chegava tarde e muitas vezes ficava para jantar com toda a família. Gostava toda a família. Costumava ajudar-me nas tarefas de casa e depois nós conversávamos até tarde. Ou seja, quando Mike namorava com Mari, ele ajudava em algumas coisas dos afazeres de casa. Olhe bem. Aí o conselheiro agora pergunta para Mike. Aí o conselheiro pergunta para Mike. Quando os dois namoravam, você costumava ir com Mari à igreja aos domingos? Mike responde, sim. Se eu não fosse, não tinha como vê-la no domingo. O pai dela era muito exigente, ou seja, quando Mike namorava com Mari, Mike ele ia para a igreja porque o pai dela era exigente, ou seja, Mike só poderia ver Mari se ele fosse para a igreja. Depois do casamento, o Mike ele não queria ir para a igreja. Por quê? Por quê? Por que Mike não queria ir para a igreja quando eles se casaram? Porque no noivado, no namoro, Mike ele ia porque ele queria ver e queria estar com a namorada. Depois que ele casou, ele não queria ir mais para a igreja. Ou seja, tem coisas, gente, que no namoro é uma coisa. Tem alguns hábitos no namoro que não acontece no casamento. Foi isso que aconteceu com Mike. Mari queria que Mike fosse para a igreja e Mike queria ficar em casa descansando. Aí o conselheiro pergunta para Mari assim, Mari, o que convenceu de que Mike a amava durante o namoro? O que diferenciou dos outros rapazes que você a conheceu? Aí Mari responde, a forma como ele me ajudava no namoro, foi isso. Ou seja, o diferencial de Mike para os outros meninos era que Mike ajudava Mari em outras coisas. Estão entendendo? Aí Mari continua. A forma como ele me ajudava a fazer as coisas, ele colaborava com tanto entusiasmo, nenhum dos outros rapazes demonstrou esse interesse, mas parecia realmente natural em Mike. Ou seja, tudo que Mike fazia no namoro, tá entendendo? Mari pensou que era natural, algo espontâneo, algo que ele realmente gostava. Mas depois que casou, Mike não fazia mais o que o Mike fazia no namoro. Estão entendendo, gente? Ou seja, tem hábito, tem coisas que talvez o seu namorado, talvez a sua esposa, quando vocês namoravam, ele fazia, ele ajudava, ele lavava a louça, ele lavava o banheiro, mas quando você casou, ele não lava mais banheiro, ele não lava mais a louça. Estão entendendo? Aí você quer que ele faça aquilo que ele fazia no namoro. E agora vocês estão num casamento, ele não faz mais. E agora? Como resolver essa situação? No final do vídeo, eu vou estar dando uma dica, gente, como vocês resolverem. Continue assistindo. Aí o conselheiro pergunta para Mike assim, em sua opinião, por que você acha que fazia todas aquelas coisas para ela e com ela antes do casamento? Aí Mike responde, na época para mim era natural. E o que esperamos que alguém faça se gosta de nós? Ou seja, Mike estava dizendo, o que eu fazia para Mari naquela época de namoro, para mim era natural. Aí Mike continua conversando com o conselheiro dizendo assim, eu acho que pensei que as coisas deveriam ser como em minha família. Aí Mike traz o relacionamento da família dele, do pai dele com a mãe dele para o relacionamento dele, que Mike diz assim, ó. Meu pai trabalhava e minha mãe tomava conta da casa. Nunca vi meu pai passar aspirador na casa, lavar a louça ou fazer alguma coisa doméstica. Como minha mãe não trabalhava fora, ela mantém a casa limpa, cozinhava, lavava.
acho que simplesmente pensei que deveria agir como meu pai. Ele pega o relacionamento do pai dele e quer aplicar no relacionamento dele. Ou seja, o pai de Mike trabalhava, a mãe de Mike ficava em casa. A mãe de Mike... Perdão, gente. Perdão, tá? O pai de Mike trabalhava. Quem ficava em casa era a mãe de Mike. No relacionamento de Mike com a esposa, com Mari, Mari trabalhava e quem ficava em casa era Mari. Mike queria que a sua esposa fosse um exemplo da mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele cozinhava, passava, lavava. E no relacionamento de Mike, Mari não passava, Mike não lavava. Estão entendendo? Ou seja, tem pessoas que pegam o exemplo do casamento dos pais e quer aplicar no seu relacionamento. Estão entendendo? O conselheiro agora pergunta para Mike. Mike, um minuto atrás, o que você ouviu Mari dizer sobre o que fazia se sentir amada durante o namoro? O que levava a Mari a ficar feliz no namoro era a questão de Mike ajudar ela. Estão entendendo? Aí o conselheiro pergunta assim: Mike, um minuto atrás, o que você ouviu Mari dizer sobre o que fez se sentir amada durante o namoro? Aí Mike responde: o fato de eu ajudá-la a fazer as coisas. Ou seja, o que fazia a Mari ficar feliz era o ato de Mike ajudá-la. Gente, para não ficar muito longo o vídeo, o conselheiro ele pergunta para a Mari: Mari, eu quero que você escreva de 3 a 4 coisas. Se o Mike fizer, você vai se sentir feliz. Da mesma forma, o conselheiro perguntou para a Mari: Mari, escreva de 3 a 4 coisas. Se o Mike fizer, você vai se sentir feliz. O conselheiro pegou 2 folhas de caderno. Uma deu para a Mari e a outra deu para Mike. Ou seja, eles saíram e com 5 minutos os dois voltaram entregando a lista. Ou seja, vocês lembram que eu falei que tinha uma coisa para falar para vocês no final do vídeo? A sacada é essa, gente. Pegue uma folha de caderno e coloque de 4 a 5 coisas que você não gosta que o seu marido faça. Ou seja, da mesma forma, o marido pegue uma folha de caderno e escreva de 5, 6, 10 coisas. Se o seu marido fizesse, você ia ficar muito feliz. Ou seja, alguns hábitos, né, que o seu marido faz e que você não gosta. Aí você escreve lá, por exemplo, deixar a cueca no varal. Me ajuda, por exemplo, se o meu marido lavasse a cueca, eu ia me sentir feliz. Se o meu marido me ajudasse a lavar roupa, se o meu marido fizesse isso, se o meu marido saísse comigo, se o meu marido me ajudasse, se o meu marido fizesse isso, eu ia sentir muito feliz. Da mesma forma, as mulheres. Mulheres, peguem uma folha de caderno e coloquem. Os homens, peguem uma folha de caderno e coloquem. Se a minha esposa acordasse cedo, cuidasse do café, se a minha esposa deixasse a casa organizada, isso iria me fazer feliz. Se a minha esposa me desse mais atenção a mim, eu ia me sentir mais feliz. Se a minha esposa fizesse mais amor comigo, eu ia me sentir feliz. Estão entendendo, gente? Eu acho que deu para entender, não é isso? Pronto, então façam isso. Voltando para cá, para a história de Mike e Mari, aí os dois chegam após 5 minutos com a lista. A lista de Mike ficou assim: arrumar as camas diariamente, lavar o rosto do bebê quando eu estiver prestes a chegar em casa, colocar os sapatos na sapateira antes que eu chegue em casa, tentar pelo menos começar a janta antes que eu chegue. Tentar pelo menos começar a janta antes de eu chegar. Tentar pelo menos começar o jantar antes que eu chegar. Tentar pelo menos começar o jantar antes que eu chegue. De forma que possa jantar de 30 a 45 minutos.
pelo menos tentar pelo menos começar o jantar antes de eu chegar, de forma que possamos jantar de 30 a 45 minutos após minha chegada. Essa foi a lista de Mike. Vamos para a lista de... Essa foi a lista de Mike. Vamos para a lista de Mari. A lista de Mari ficou assim. Gostaria que ele lavasse o carro uma vez por semana e não esperasse isso de mim. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê quando chegasse em casa, especialmente quando estou atarefada na cozinha. Gostaria que ele passasse o aspirador na casa para mim, pelo menos uma vez por semana. Gostaria que no verão ele cortasse a grama todas as semanas. Ela acrescentou, ela cresce tanto que chegou até a ter vergonha do nosso jardim. Pronto, gente. Essa foi a lista de Mike e essa foi a lista de Mari. O conselheiro leu para Mike e o conselheiro leu para Mari. E os dois saíram, Mike e Mari saíram e foram embora, entraram no carro e o conselheiro ficou olhando. Gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas essa é a 4ª linguagem do amor. Espero que vocês gostem, tá? Gente, faça isso, pegue uma lista, pegue 2 folhas, coloque aquilo que você quer que o seu marido faça. Pegue uma folha, coloque aquilo que você quer que a sua esposa faça, tá? E é isso aí, gente. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Então, já está chovendo, tá? Já está chovendo. E eu encerro por aqui, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus. A próxima linguagem do amor, a última, que é a 5ª linguagem do amor, tá certo? Eu não vou falar qual é. Deixa eu olhar aqui rapidinho. No próximo vídeo vai ser a 5ª linguagem do amor, que é toque físico, tá? A próxima linguagem do amor é toque físico. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Lembrando, gente, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo aí, ó, pá, no like. E se você também não gostou do nosso vídeo, pode dar um dislike, tá? Mas foi um prazer conversar com vocês, apresentar para vocês essa linguagem do amor. Eu estou feliz, eu estou aprendendo com esse livro, eu estou aprendendo com aquilo, ou seja, eu passo para vocês aquilo que eu também estou aprendendo, tá bom, gente? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!